Olá e bem-vindos. No mundo do direito, há palavras que parecem gêmeas, mas que na verdade não podiam ser mais diferentes. Lei e norma é um desses casos clássicos. À primeira vista, parece tudo a mesma coisa, certo? Mas na realidade são conceitos muito distintos. Vamos lá desvendar este mistério. E pronto, cá está a pergunta de 1 milhão de euros. Lei e norma é ou não é a mesma coisa? É uma daquelas confusões super comuns para quem começa a ter contacto com estes temas. A resposta rápida? Não. Mas a resposta completa? Essa é que é realmente interessante e mostra-nos como o direito funciona no dia-a-dia. Ok, para arrumar as ideias, o melhor é mesmo desmontar o puzzle. Vamos olhar para cada peça de forma isolada para não haver confusões. Primeiro, vamos perceber o que é uma norma e logo a seguir o que é uma lei. Só depois é que juntamos tudo e vemos como se relacionam. E esta é talvez a melhor forma de visualizar a diferença. Pensemos na lei como a garrafa. É o objeto físico, o texto escrito, o documento oficial. E a norma? Bem, a norma é o vinho que está lá dentro. É o conteúdo, é a substância, a regra de comportamento que realmente nos diz o que fazer. Vamos focar-nos então na norma. O que é isto, afinal? É a regra em si mesma. É um comando, uma ordem que nos diz o que podemos fazer, o que não podemos, ou o que somos obrigados a fazer. Aquela ideia de que quem parte paga, por exemplo, isso é a essência de uma norma jurídica. É a regra de conduta, o princípio ativo. E a lei? Onde é que entra nisto tudo? Bem, a lei é a ferramenta, o veículo oficial que o Estado usa. É o documento, seja uma lei da Assembleia da República, um decreto-lei do Governo, o que for, que serve para dar uma forma visível e pública à norma. A lei é a fonte de onde a norma brota para o mundo jurídico, mas não é a norma em si. Certo, já temos as definições na mão. Agora vamos ao que realmente interessa. Como é que um simples texto, umas palavras no papel, se transforma numa regra com força para regular a nossa vida. É aqui que a verdadeira magia do direito acontece. E o processo é basicamente este, em 3 passos. Primeiro, temos a lei, o texto bruto, o ponto de partida. Depois, e este passo é absolutamente crucial, temos a interpretação. É o trabalho de análise, de discussão, de tentar perceber o que é que aquele texto quer mesmo dizer. E o resultado final desse trabalho todo? É a norma. A regra de conduta, clara e pronta a ser aplicada. Memorizem esta frase porque ela resuma tudo. A norma não está ali, no texto, prontinha a levar. Não, ela é construída, é extraída, é revelada através do trabalho de interpretação. E é esta ideia que mostra o quão dinâmico o direito realmente é. Ok, a teoria já está mais ou menos clara. Espero eu. Mas nada funciona tão bem como um exemplo prático para que a ideia fique mesmo assente. Vamos pegar num artigo super conhecido do nosso Código Civil e ver esta máquina toda a funcionar. Ora, vejam bem. A lei, aqui, é o texto exato do artigo 483. As palavras que estão escritas. Aquele que com dolo ou mera culpa. É o enunciado, preto no branco. Mas quando lemos e interpretamos isto, o que é que extraímos? Extraímos a norma. A regra geral que nos diz que se alguém, com culpa, causar um dano a outra pessoa, fica obrigado a indemnizar. Percebem a passagem? Do texto para a regra de conduta. Então, para arrumar a questão de vez, esta é a síntese perfeita. A lei é a fonte, o documento. A norma jurídica é a regra de comportamento, o produto final que resulta da nossa interpretação dessa fonte. Se ficarmos com esta ideia, nunca mais nos vamos confundir. E para terminar, deixo uma pergunta no ar para ficarem a pensar. Se a norma é fruto da interpretação, será que um único artigo de lei pode dar origem a várias normas? A resposta é que sim. Muitas vezes, um único texto pode conter várias regras de conduta. Isto mostra-nos que o direito é muito mais do que apenas saber ler textos. É uma fascinante e contínua tarefa de interpretação. Fica a reflexão. Até uma próxima.